Faxinal dos Guedes, 62 anos. Nós estamos aqui hoje para gravar a segunda parte dessa história e conversando com faxinalenses que marcaram a história. São 62 anos de Faxinal dos Guedes, uma iniciativa do Portal Faxinal em parceria com a Rádio Cidade FM. Quem conversa hoje é o senhor Jorge Migliorini, que vai falar um pouco sobre a família e o desenvolvimento do nosso município. Seja bem-vindo, Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes da Cidade FM e de todos os seguidores do Portal Faxinal e a população faxinalense. Eu vou falar sobre a família Migliorini e principalmente sobre o meu avô Ventura Migliorini, que foi um dos pioneiros aqui da cidade, inclusive que fez o loteamento de onde é o centro da cidade hoje. O meu avô passava aqui pela região já na década de 30 como vendedor de terras. Ele vendia terras para a colonizadora Cruzeiro, que era o município de Cruzeiro, que posteriormente passou a se chamar Joaçaba. Tinha um escritório lá em Erval do Oeste. Na época pertencia para o Cruzeiro, o Erval, era um distrito de Joaçaba. Então meu avô passava por aqui e ele via que aqui em Faxinal dos Guedes tinha um imenso pinhal. Era uma floresta fechada de pinheiros. E ele sempre pensava em colocar uma serraria aqui. Então ele procurou no Rio Grande alguns sócios e veio e se estabeleceu aqui como uma serraria, uma olaria, fabricava telhas e tijolos, e uma fábrica de erva mate, que era o que dava para extrair da floresta aqui. Faxinal, na época que o meu avô chegou aqui, se reduzia em 2 núcleos residenciais. Tinha um núcleo que era da família de Saturnino Rosa da Silva, Dona Joaquina Rosa da Silva e família Cavaleiro, que era onde é hoje a granja do seu Deunir Dalbó, na saída para Boa Esperança. E tinha outro núcleo residencial, onde hoje é o posto Mussi, posto de Ipiranga. Tinha aí a loja de Alexandre Antonioli e algumas casas vizinhas, 4, 5 casas vizinhas. E lá, onde é o trevo e onde é o campo da madeireira Barra Grande, era um pântano, era um banhado. E meu avô pretendia desenvolver o local, a cidade, trazendo pessoas do Rio Grande do Sul. Mas lá não tinha condições por causa do pântano, na época não tinha máquinas. Ele resolveu fazer mais para cima, onde é o centro hoje. E como ele já era agrimensor lá no Rio Grande do Sul, ele começou a medir. E aí precisava de gente para abrir as ruas. Ele foi até os municípios de Xaxim, Chapecó e Xanxerê e conseguiu com um empreiteiro, João Giminiano e Virgílio Giminiano, conseguiram uma turma que viesse abrir as ruas. Na época não existia motosserra, era aberto com bois, carroças, tudo ferramentas manuais. E abriram as ruas aqui do centro. Abriram primeiro a rua São João, depois a Darcy Sarmanho Vargas, a rua Rio Grande do Sul e as transversais. Fizeram o loteamento aqui. Aí sentiram necessidade de ter uma igreja, porque na época tinha uma igreja que funcionava como igreja-escola, no local onde que é o trevo da rodoviária, na saída para Boa Esperança, e tinha uma igrejinha, mais ou menos ela era 5x7 o tamanho. E funcionava como igreja e escola. Aí o meu avô doou essa quadra que tem a igreja hoje, e com a madeira, com os pinheiros que tinha no próprio terreno, ele construiu a igreja, ele tinha olaria e telha, deu a igreja construída. Aí também começou a trazer famílias do Rio Grande para trabalhar na serraria, para trabalhar na olaria. Ele construía as casas, doava o terreno e doava as casas, porque ninguém queria vir morar aqui, porque não tinha nada, não tinha telefone, não tinha água, não tinha comunicação com ninguém. Era floresta, era a mesma coisa que ir morar na Amazônia. Aí então eles sentiram necessidade de ter uma sociedade. Resolveram fundar o Clube Itagiba. Aí fizeram uma reunião em 1943, fizeram uma reunião e fundaram o Clube Itagiba.
Jorge, aproveitando a oportunidade, tem uma foto que ilustra um pouco como era o centro de Faxinal dos Guedes. Nós estamos aqui, gravamos essa sessão especialmente numa área verde para mostrar que, conta um pouquinho daquela época, como que era e como... Localizar aqui. Aqui era, essa foto aqui mostra como que era a praça e o pessoal que o meu avô contratou que estavam abrindo a rua. No local essa mata é no local da praça atual e a praça era toda com mata nativa e o Clube Itagiba foi construído no meio da praça. O primeiro clube o meu avô deu o clube construído e depois teve mais 2 clubes, um foi incendiado e o terceiro esse que existe até hoje, né? A praça leva o nome do seu avô? A praça leva o nome do meu avô porque ele doou a quadra inteira da praça e construiu o primeiro clube Itagiba. E o meu pai foi o primeiro presidente eleito do clube. E o nome do clube Itagiba foi dado pelo Plínio Arlindo Denez, porque na época da Segunda Guerra Mundial, as forças nazistas afundaram um navio brasileiro, teve várias mortes, muitas mortes, né? Nesse naufrágio desse navio, né, que foi afundado pelos torpedeiros nazistas. E o nome do navio era Itagiba. E o significado da palavra Itagiba é pedra dura. Ita é pedra, giba é dura. Jorge, vamos falar sobre o esporte em Faxinal dos Guedes, desde lá do início. Aí, o primeiro campo de futebol do Itagiba era um potreiro da família Santin, que ficava à frente de onde hoje é a fábrica da Ômega Telhas. Eles jogavam num potreiro que não tinha máquina para fazer campo. Depois, os jogadores mesmo resolveram fazer outro campo, onde hoje é o supermercado Lang e o colégio Santa Terezinha. Mas ainda não tinha terminado de abrir a rua lá, a rua Rio Grande do Sul, então ele passava para o outro lado da rua. E o meu pai sempre conta a história que os próprios jogadores que abriram o campo com bois, cortavam as árvores até uma altura, para não cair o tronco em cima dos bois, depois com correntões, os bois arrancavam os troncos das árvores, para emparelhar o campo eles passavam arado, o boi puxava arado, afrouxava a terra, e com uma lâmina de um pranchão de embuia, os bois puxavam como se fosse uma patrola para emparelhar o campo. Fizeram o campo tudo na força física mesmo, na garra mesmo. Jorge, como que você avalia hoje no decorrer desses 60 anos, Faxinal dos Guedes? Ainda se encontra com algumas pessoas que conviveram naquela época com vocês? Olha, ainda que estamos vivos da época do meu avô, que trabalharam com meu avô, ainda está vivo o seu João Maria da Silva. Inclusive o seu João Maria da Silva, que foi soldado, foi o primeiro soldado de Faxinal, e ele foi tropeiro. Ele trabalhou nas tropas de suínos, que eles levavam os suínos a pé daqui até Joaçaba, no frigorífico de Joaçaba. O seu Francisco Antonioli comprava porco na região, quando tinha mais ou menos uns 900 ou 1000 suínos comprados, ele reunia os tropeiros aqui de Faxinal, colocava uma carroça de milho na frente e levava uma semana para ir até o frigorífico Pagnocelli de Joaçaba, que depois foi vendido para Perdigão, hoje é BRF. Levavam a pé. O seu João Maria é um dos que está vivo até hoje. E tem outros pioneiros que já moravam aqui na época, que é o seu Antônio Grigol, que morava na Boa Esperança já na época do meu avô. Que eu lembro seria esses dois aí. Queremos agradecer a sua participação, Jorge, nessa série, e também dizer que o Jorge, durante todos os anos, já há vários anos, ele visita as escolas do município contando um pouco da história de Faxinal dos Guedes. Pode deixar uma mensagem a todos os munícipes por esses 62 anos. Eu quero parabenizar todos os faxinalenses pela bela cidade que temos hoje, uma cidade limpa, bonita, que é elogiada por todas as pessoas que chegam aqui. Nós estamos todos de parabéns pela tranquilidade da cidade, pela segurança, pela beleza, pela organização. Uma cidade que é muito bom de morar.
Série Faxinal dos Guedes, 62 anos, Rádio Cidade FM, a rádio da comunidade e Portal Faxinal, faxinalense de verdade.